Boa noite aos amados irmãos, mais uma vez. Tenho certeza que você, no fundo do seu coração, pode dizer da alegria que você tem por saber que Deus escuta as suas orações, por saber que Deus se inclina ou inclina os ouvidos para nos atender em muitos momentos, em diversas situações. Como é bom saber que Deus, mesmo sendo Deus, Ele se importa com as nossas aflições, Ele se importa com o nosso clamor, um Deus que se importa com os nossos anseios e com as nossas lágrimas. Deus mesmo, com toda a sua grandeza, poder, soberania, com toda a descrição que temos deste Deus majestoso, Ele escuta pecadores como nós, escuta as nossas súplicas, escuta o nosso clamor, escuta quando nós abrimos o nosso coração e derramamos a nossa alma perante Ele. Como é bom saber que temos um Deus terno, um Deus cuidadoso, um Deus amoroso. Na semana passada, estudando o livro de Apocalipse, nós vimos o clamor daqueles crentes fiéis que tinham sido assassinados na tribulação e agora estavam debaixo do trono de Deus ao chegar no céu. E nós lembramos o motivo deles serem assassinados e perseguidos. Nós afirmamos e vimos nas Escrituras que eles foram assassinados justamente porque tinham um grande compromisso com Deus. Eles não abriram mão da verdade. E falamos que eles fincaram como uma estaca no chão a verdade, para que a verdade não fosse removida, mesmo que eles tivessem que morrer. Aqueles crentes da tribulação, por amor a Cristo, não consideraram suas vidas importantes e valiosas. Eles colocaram Deus em primeiro lugar, mesmo que tivessem que sofrer as últimas consequências, mesmo que tivessem que morrer por Cristo. O que aqueles crentes da tribulação têm para nos ensinar, para ensinar a igreja hoje? Eles nos ensinam que o verdadeiro crente no Senhor, ele ama com um amor sacrificial. O amor do crente é um amor que se doa, é um amor que se entrega, é um amor que não mede as consequências em prol do reino de Deus. Um amor capaz de abdicar de tudo, se for preciso, se for necessário, até mesmo abdicar da própria vida. Aqueles crentes da tribulação nos ensinam que amar a Deus verdadeiramente vale a pena. Que não podemos simplesmente ter um compromisso meramente religioso, meramente dominical, mas precisamos nos relacionar com Deus a ponto de estarmos preparados a morrer por Ele. Amar a Deus, meus amados irmãos, envolve completo comprometimento e completa dedicação da nossa parte. Uma dedicação maior do que aquela que nós damos ao nosso trabalho, à nossa profissão. Uma dedicação maior do que aquela que nós damos até mesmo aos nossos familiares mais amados, como esposa, filhos. É por isso que nas Escrituras nós aprendemos que se alguém quer ser discípulo do Senhor Jesus e amar a filhos, esposa, irmãos e irmãs mais do que a Cristo, não é digno de Cristo. Porque o amor que é exigido é um amor completo, pleno, sacrificial. Aqueles crentes morreram na tribulação e vimos que eles estavam clamando ao chegar no céu. E eles clamavam por justiça. Eles perguntavam no quinto selo: quando Deus punirá finalmente os ímpios? Quando Deus agirá para acabar a multiplicação do mal no mundo? Quando as mortes dos fiéis será vindicada, será
de fato, prestado contas. Nós notamos que eles foram consolados por Deus, tranquilizados por Deus, amados, cuidados por esse Deus maravilhoso. É importante notar um detalhe em meio àquele clamor dos crentes da tribulação que nós vimos no quinto selo. E eu quero que você note a dureza dos corações daqueles que perseguiam os crentes na tribulação. A tribulação é aquele período de 7 anos que nós já temos ensinado na igreja, que foi profetizado por Daniel. Nós já temos trabalhado que os selos cobrem todo o período de 7 anos, toda a tribulação. E será um período terrível de juízo de Deus, onde o juízo de Deus será derramado sobre os pecadores. E aqueles crentes que acabaram de chegar no céu estão clamando por justiça. Mas não estava havendo justiça? A ira de Deus não estava sendo derramada? Por que eles ainda clamavam por justiça? Se Deus estava justamente derramando a sua ira sobre os ímpios. Por incrível que pareça, mesmo diante do juízo de Deus, mesmo quando o juízo de Deus e a sua ira for derramada na tribulação, muitos continuarão ainda em rebeldia contra Deus. Mesmo mediante aquele juízo, ali ainda não é o juízo final. Mediante aquele juízo, muitos ainda blasfemarão de Deus e continuarão sem arrependimento. Mesmo diante da manifestação da ira de Deus, como iremos estudar, nos selos, nas trombetas, nos cálices, muitos ainda continuarão lutando contra Deus e perseguindo os fiéis. Muitos não se dobrarão, mesmo sofrendo, mesmo em meio a grande dor, muitos continuarão revoltados com Deus. É dito, por exemplo, na história, que um homem chamado David Hume, um cético chamado, conhecido como o pai do ceticismo, ateu, é dito que nos seus últimos momentos, nas suas últimas palavras, ele gritou: estou em chamas, mas em nenhum momento se ouviu David Hume pedindo perdão a Deus. Em nenhum momento clamando por misericórdia, mesmo entendendo que estaria debaixo de juízo. Você certamente já deve ter ouvido falar do grande Napoleão. E é dito que nos últimos momentos de Napoleão, o seu médico afirmou que suas últimas palavras teriam sido: o imperador morre solitário e em abandono. Sua luta de morte é terrível. Novamente, em nenhum momento você ouve um pedido de perdão a Deus. Mesmo reconhecendo que sua morte era mediante grande solidão, grande abandono, numa situação terrível, não se encontra pedido de arrependimento. Que dizer de Nietzsche, tão conhecido, tão estudado nas universidades, tão admirado por muitos? Tem-se na história que as palavras de Nietzsche, as palavras que fecharam ou encerraram sua vida, foram as seguintes: se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Nós encontramos, mais uma vez, em Nietzsche, mesmo numa morte tão sofrida, um pedido de perdão, um reconhecimento dos seus pecados e das suas afrontas contra Deus. Lembre-se que nós estamos falando de um filósofo que pregou a morte de Deus. É isto o que nós encontramos também na tribulação. Pessoas sofrendo e sofrendo muito, e estão sofrendo por causa do juízo de Deus. Nós estudamos os 4 cavaleiros e vimos toda a ganância que aquele período vai ser marcado, o desejo por vitória a qualquer custo.
vimos as mortes, as guerras, a fome, até mesmo os animais se lançando sobre os homens naquele período, mas mesmo assim o homem pecador continua endurecido contra Deus. Eu quero que você note dois textos em Apocalipse que deixam muito claro que mesmo na tribulação, muitos daqueles pecadores continuarão em completa rebeldia contra Deus. Não se prostrarão, não se arrependerão. Muitos continuarão levantando os punhos para Deus em completa desobediência. Veja Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21. Livro de Apocalipse, capítulo 9. Diante aí da sexta trombeta, depois nós iremos estudar ela melhor. Quero só destacar este coração rebelde que nós vemos diante do juízo de Deus. Versículos 20 e 21, capítulo 9 de Apocalipse. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Esse texto é mais um texto bíblico que compara a adoração a imagens a uma adoração demoníaca. Então a ideia de adorar imagens como adoradores de demônios. Versículo 21. Nem ainda o quê? Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos, mediante grande tribulação, mediante um momento de grande aflição. O pecador continua rebelde, continua endurecido contra Deus, continua sem se arrepender diante de Deus, continua assassinando os fiéis e sem se arrepender disso na tribulação. Agora vamos para o capítulo 16 de Apocalipse, versículo 9. Estamos agora diante dos flagelos. Capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 8, para pegar todo o quarto flagelo, né? Todo o contexto dele. 16, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e fizeram o quê? Adoraram o nome de Deus, certo? E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Quem tem autoridade sobre os flagelos? Deus. É interessante você entender isso. O juízo é de Deus, é Deus que está derramando. É por isso que é de Deus que estão blasfemando. E o texto continua. E nem que se arrependeram para lhe darem glória. Blasfemaram e não se arrependeram mediante o juízo de Deus, mesmo mediante a tribulação, mesmo mediante a dor, mesmo mediante toda a aflição, mesmo sendo queimados, estão blasfemando Deus, para você notar a dureza do coração do pecador. Um quadro terrível de corações endurecidos e rebeldes, que mesmo mediante um grande juízo não abandonam as suas práticas por nada, continuam e continuam. Isso também acontece hoje, meus amados irmãos. Só que hoje, nós muitas das vezes partilhamos ou recebemos do amor de Deus, do cuidado de Deus, da providência de Deus, mas mesmo assim continuamos com os corações rebeldes e endurecidos diante de Deus. Muitos
hábitos de Deus, mas vivem como se pudessem esquecer de Deus todos os dias ou negligenciar a pessoa de Deus. São pessoas que não têm um coração dobrado, prostrado, humilhado na presença do Senhor, que não conseguem adorar a Deus, mesmo mediante a evidência de tudo que recebem. São pessoas que têm dificuldade de agradecer a Deus com suas palavras e com seus atos. Eu espero que todos nós que estejamos aqui esta noite possamos contemplar tudo que Deus tem feito, tudo que Deus faz, e retribuir a Ele em grande adoração, retribuir a Ele como os fiéis do quinto selo, com uma disposição e com um compromisso, se possível, de morrer por Ele, se preciso, de morrer por Ele. Eu quero notar hoje com os irmãos que este coração rebelde, ele é encontrado no sexto selo, mesmo após grande dificuldade. Vocês vão notar a descrição que vai ser feita aqui. Mesmo após toda aquela ira sendo manifestada, você não encontra nem sequer uma palavra de pedido de perdão. Você não encontra em nenhum momento um quebrantamento, um reconhecimento, mesmo diante de tragédias cósmicas, como nós iremos notar agora, a partir do capítulo 6. Apocalipse, então, capítulo 6. Vamos dar uma olhada mais pormenorizada. 6, a partir do versículo 12, para fecharmos então este capítulo. Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 12. Nota que o versículo 12 começa com o verbo vi. Este verbo é um verbo muito importante no livro de Apocalipse. Aqui aparece aquela formulazinha do texto grego, kai eidon. Esta expressão grega ela serve para marcar mudanças de cenários, mudanças de acontecimentos. Por isso você vai encontrar sempre esta mudança. E vi, mudando então os cenários e os acontecimentos. Então o sexto selo já começa com essa mudança de cenário. O quinto selo falava sobre uma visão celestial, onde os crentes da tribulação que foram assassinados estavam na presença de Deus. Agora a visão volta para a terra, volta para a tribulação, e ele então coloca cada um dos seus ouvintes na terra para ver o que está acontecendo na tribulação. Então, no versículo 12, vamos ler a partir daí. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como um saco de crina, a lua toda, como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor nos instrua, nos ensine, e que o Senhor cresça enquanto pregador divino. Em nome de Jesus. Amém. Então, o sexto selo, meus amados irmãos, é a descrição do momento que antecede a vinda do Senhor Jesus. É um momento ápice da ira de Deus. A ira começa a se revelar desde o primeiro selo, desde quando Deus permitiu que o mundo entrasse em caos. Mas vamos notando que vai se intensificando os juízos deste período de tribulação. E nós temos agora o sexto selo, já no finalzinho da tribulação,
antecedendo a vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma descrição do final dos últimos 3 anos e meio da tribulação. É a descrição de um cumprimento literal do que nós temos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como profecias. É o cumprimento de várias profecias. Essa descrição dos eventos que antecedem a volta de Cristo, logo antes de Jesus chegar à terra e iniciar a guerra do Armagedon, são eventos que nós encontramos pré-anunciados em diversos livros da Bíblia. É como se toda a Bíblia quisesse deixar todo o ser humano, todo o pecador indesculpável, para o dia que aquilo vai acontecer. Então, são avisos. Foi avisado, vai acontecer assim, é isso que vai acontecer. Vai chegar o momento onde o juízo de Deus vai chegar, e vai acontecer exatamente assim. O que nós estamos vendo no 6º selo é uma visão do futuro, onde as profecias anteriores a Apocalipse estão se concretizando. E eu vou agora seguir em algumas profecias para você notar que de fato nós estamos com o cumprimento da profecia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 13, a partir do versículo 9. Note a linguagem do que Isaías vai falar a respeito do dia do Senhor. Isaías, capítulo 13, a partir do versículo 9. Você tem que ter um pouquinho de habilidade, eu vou ler um pouquinho mais rápido aqui, porque eu vou falar algumas passagens. Então, Isaías 13, a partir do versículo 9, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Nota que linguagem forte nós temos aqui. Versículo 10: Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida no seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia de seu ardente furor. Essa é a descrição que desde o Antigo Testamento já estava se apregoando e ensinando a respeito do dia que Jesus viria para tratar com cada pecador. Se você notar a linguagem, não é uma linguagem para consolar, para tranquilizar. É uma linguagem de grande ira, de grande furor. Eu gostaria que você agora passasse um pouquinho sua Bíblia para o livro de Joel. Joel, capítulo 2. Nós também a descrição feita em Joel, a respeito da lua, a respeito do sol, como acabamos de ver em Isaías. Joel, capítulo 2, logo no versículo 1 e 2. Livro de Joel, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Vá para o versículo 10, do próprio Joel, Joel 2, versículo 10.
se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Note que o último versículo do 6º selo tem essa mesma pergunta: quem o poderá suportar? A mesma pergunta, mostrando que João está com o livro de Joel em mente, quando ele está falando a respeito dos acontecimentos. É a mesma pergunta. Nota também versículo 30, ainda do capítulo 2 de Joel. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isto vai acontecer quando? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Após estes eventos, nós temos a vinda do Senhor Jesus. Veja o versículo 32 ainda. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chama. Então nota que o Antigo Testamento está repleto de apontamentos para o dia em que o Senhor vai tratar, vai derramar juízo sobre a terra. E estes sinais já estavam pré-anunciados. Agora nota, no Novo Testamento, antes de Apocalipse, nós temos Mateus, naquele texto clássico sobre a escatologia, Mateus 24, nota lá comigo, a partir do versículo 29, nota a descrição que está sendo feita. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Logo após estes sinais que estão descritos em Mateus 24, nós temos justamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro estava pregando no Pentecostes, naquele momento onde 3.000 homens se convertem, Pedro cita Joel capítulo 2, dizendo que é cumprimento da profecia. Mas note o seguinte: as profecias, elas podem ser cumpridas em partes. Isso é importante entender. Isso daqui desvenda muitos dos debates que são levantados. Você entender que nem toda profecia se cumpre totalmente em determinado momento. Uma profecia pode ser cumprida uma parte em determinado momento e o restante daquela profecia em outro momento. Quando Joel falou deste dia, deste momento, onde o sol vai se escurecer e toda aquela profecia, é uma profecia apenas. Ele está falando de um momento que antecede a vinda do Senhor. Mas Pedro vai usar aquela profecia para dizer: o Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu ali,
foi cumprido segundo a profecia dita por Joel. Olha que interessante. Mas nós temos apenas parte da profecia. Abre em Atos, Atos capítulo 2, a partir do versículo 19. Abre aí. Livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 2, a partir do versículo 19. Vamos ler a partir do versículo 16, só para você notar que de fato se refere à profecia de Joel. Capítulo 2, versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Está vendo que é uma profecia que está se cumprindo? E o que é que está acontecendo? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O que você pode notar aqui? Você tem apenas uma profecia, mas ela foi cumprida em dois momentos na história. O primeiro cumprimento acontece em Pentecostes, 2000 anos atrás, naquele momento descrito em Atos. Mas o restante da profecia vai se cumprir onde? No sexto selo. O sexto selo é o final da tribulação, é o que antecede a vinda do Senhor. Então nós precisamos ter isso em mente. A profecia ela pode ser cumprida em partes, em momentos diferentes. A mesma profecia sendo cumprida em Joel, na realidade em Atos, a profecia de Joel, sendo cumprida em Atos, em parte, e o restante sendo cumprido no futuro. Porque em Pentecostes o sol não se escureceu, a lua não se tornou sangue, então a profecia completa não foi concretizada em Atos ainda. Ficou para se concretizar no livro de Apocalipse. E é o que nós estamos vendo no capítulo 6. O sexto selo, então, se refere à tribulação dos últimos 3 anos e meio, o momento da tribulação final, onde antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. É assim que todos os outros textos que nós acabamos de ler nos ensinam. Então vamos para o capítulo 6 agora para botar alguns detalhes. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12. Vamos notar alguns detalhes importantes. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Esta expressão que nós encontramos aqui no versículo 12, grande terremoto, é a mesma expressão que aparece em Joel, é a mesma. Mas tem um detalhe que diferencia as duas expressões. Joel afirma que haverá um grande abalo nos céus. O céu vai ser abalado. Joel capítulo 2, versículo 10. Mas a palavra é a mesma, é a palavra terremoto. Então a ideia é que haverá algo no céu equivalente a um terremoto como nós conhecemos, onde tudo será abalado. É isso que Joel está nos ensinando. João já está focalizando o grande terremoto que vai acontecer na terra. O céu e a terra em colapso. Seria este quadro que nós estamos montando. Não apenas a terra, acontecendo grandes eventos e eventos diferentes, mas os céus e a terra agora em grande
colapso e confusão. O terremoto de Apocalipse é um terremoto cósmico. A ideia aqui dos teólogos e também que a própria palavra que aparece nos traz é que se trata não apenas de um pequeno terremoto, um terremoto local, mas a ideia de um terremoto que abala toda a estrutura da terra. Nós vamos notar que o próprio texto vai nos dizer que as regiões passaram a serem vistas de maneira diferente a partir disso que está acontecendo. A terra, então, a nível mundial, começa a tremer, a ponto de todas as estruturas balançarem e as pessoas terem dificuldade de ficar em pé, terem dificuldade de correr, terem dificuldade de sair para se esconder. Tudo tremendo, tudo caindo, tudo desmoronando, se destruindo. Você consegue imaginar isso? Eu não sei se você já experimentou um tremor de terra, mesmo que tenha sido em uma escala bem pequena, mas você já nota o pavor que um tremor de terra causa, onde tudo na casa começa a se balançar. Nós temos aí vídeos e mais vídeos na internet de alguns tremores, onde as casas não aguentam, onde as pessoas procuram sair das casas para não morrerem soterradas diante deste terremoto. E a ideia é que começará então uma grande catástrofe na terra a partir de um terremoto. E isso vai gerar um pavor generalizado, porque a ideia é que não existirá um local na terra onde você possa se refugiar, que não esteja tremendo, que não haja um terremoto. Tudo vai estar em colapso. Enquanto toda a terra está sendo sacudida, como Joel nos disse, haverá uma espécie de terremoto, abala os céus. Nota aí o versículo 12, a continuação do texto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. Não apenas a terra está sendo atingida, mas os céus também estão sendo atingidos. O que significa o sol se tornar negro como um saco de crina? Aqui trata-se de algo que era muito conhecido na cultura do primeiro século, onde peles de cabra, eles eram costurados, eram tecidos para produzir uma roupa negra, de cor escura, roupa muito utilizada em momentos de luto. Então, o que nós temos aqui é João afirmando de uma maneira bem interessante, bem figurativa, rica até, que o sol neste momento está se vestindo de preto. O sol está de luto mediante o que começa a acontecer na terra. As trevas acontecem, a escuridão acontece, mas a linguagem que João utiliza é uma linguagem rica, de maneira ilustrativa, como se o próprio sol tirasse a sua roupa brilhante e colocasse uma roupa agora escura, e ele estivesse num velório, estivesse num momento fúnebre. Uma riqueza muito grande encontramos nessa descrição de João. Mas não só o sol será atingido e haverá trevas na terra, é dito também que a lua será vermelha. E nós temos aqui, tanto no livro de Joel, quanto no livro de Apocalipse, sempre a comparação de que a lua será vermelha como a cor do sangue, sempre trazendo à memória essa ideia do sangue. Então aqui o vermelho é explicado, o vermelho tem cor como de sangue. Agora imagine por um momento, toda a terra tremendo, a terra fugindo dos seus pés, você não conseguindo se firmar. Imagina também tudo caindo, tudo se destruindo ao seu redor, você não conseguindo proteger ninguém, porque você nem sequer consegue
consegue se autoproteger. Mas além desse grande terremoto, nós temos uma grande escuridão no céu. E além de tudo isso, você vai olhar para o céu e você vai ver uma lua grande e vermelha, cor de sangue. A ideia é que não foi apenas a terra que foi atingida, mas como se a própria lua tivesse sido ferida e tivesse o seu brilho sendo atacado, perdendo o seu brilho, e ao ferir a lua, ela está sendo descrita como alguém que está sangrando, ensanguentado. Uma descrição muito forte para mostrar a situação da época. O sol como vestido no momento de luto e a lua como ferida estando ensanguentada, descrevendo todo o momento, toda a situação que nós vamos estar vivendo, completas trevas, terremoto e este efeito lunar acontecendo. Veja a descrição ainda no versículo 13. A descrição desse período continua. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Temos agora, mais uma vez, João fazendo uma outra descrição comparativa. Já comparou o sol ao se vestir com roupas de luto, a lua como ferida, e agora nós temos a descrição aqui dos céus como uma árvore repleta de frutos que ainda não estão maduros, frutos verdes. É interessante pensar nisso e entender isso. Os figos ainda estão verdes. E o que isso significa? Significa que precisa haver um grande vento, uma grande força, para que esses figos sejam retirados, que eles caiam. Você certamente já tirou frutas das árvores. Você sabe que tirar uma fruta madura de uma árvore é muito simples. Mas quando a fruta está verde, exige determinada força da gente. A gente precisa tirar. E às vezes a gente até tira e o galho vem junto, quase não sai. A ideia é que esses figos vão estar verdes. E aquele período é comparado com um grande furacão, com um vento que vai passar derrubando, destruindo tudo, a ponto então desta árvore não aguentar. Essa é a descrição que está sendo comparada com o que está acontecendo nos céus. Os céus sendo abalados. Há muito questionamento dos ateus com esse texto, com essa passagem. Porque normalmente se diz o seguinte: como é que as estrelas vão cair sobre a terra se as estrelas são maiores que a terra? Como é que eu posso fazer uma descrição das estrelas caindo na terra e todos estão lá? Se as estrelas são milhões de anos, muitas das vezes, sua circunferência é maior do que a própria terra. Então não faz sentido. É importante entender aqui que essa palavra que é utilizada para estrelas é a mesma palavra da época que é utilizada para todos os astros. A ideia aqui é que não precisa se referir às estrelas, como nós estamos acostumados, mas poderia se referir que na literatura paralela do Novo Testamento, na literatura da época, tem este tipo de uso, onde meteoros, meteoritos, grandes pedras são comparados, então, a estes astros. Essa palavra que aparece aqui para estrela é a mesma palavra que se utiliza, então, para tudo isso. Então, muitos teólogos, eu sou tendencioso a pensar assim, que a ideia aqui seria uma espécie de chuva de meteoros. Seria uma chuva de grandes pedras, pedras incandescentes, pedras pegando fogo, caindo e destruindo partes da terra. Isto seria aqui então esse cair das estrelas, esta destruição que se inicia a partir dos céus. Mas há um grande debate em termos do que significaria de fato essas estrelas. Alguns acabam afirmando que trata-se aqui dos demônios, as estrelas estariam apontando para a queda dos demônios, para a queda então dos anjos. Eu tenho a tendência de entender que se trata
desse tipo de desastre natural acontecendo, desse tipo de abalo que vai estar acontecendo. Agora imagine o quadro, não perca o quadro por um momento. O mundo em um terremoto grandioso, ninguém consegue se proteger, ninguém consegue ficar de pé, as casas se desmanchando, tudo caindo, trevas e escuridão tal que você não consegue ver um palmo à frente dos seus olhos. Nós sabemos o que é completa escuridão. Na realidade nem sabemos, porque quando falta energia na nossa cidade, os astros se iluminam. E você ainda tem a lua, as estrelas nos iluminando. Mas aqui as luas e as estrelas não vão estar mais iluminando. Então, você vai ter uma situação de fato completas trevas. Mas além disso, você olha para os céus e vê a lua com cor de sangue, como se ela mesma estivesse ferida, atingida, e meteoros, bolas, pedras caindo, cheias e repletas de fogo, atingindo a terra. Se você ficar dentro da casa, a casa cai sobre você. Se você foge, você tem que se desviar de tudo isso. Olha que situação esse tempo é descrito. Será que você consegue imaginar um cenário pior do que este, mais catastrófico do que este que está sendo descrito aqui em Apocalipse? Não esqueça que todo esse cenário está sendo produzido pela ira de Deus. É a manifestação da ira de Deus contra aqueles que continuam teimando em viver debaixo do pecado, em não abandonar essa vida de rebeldia. Deus tem nos tratado amorosamente, como nós começamos essa mensagem a falar, de maneira terna, de maneira cuidadosa, mas chegará um momento de grande ira, de grande juízo, descrito de uma maneira tão rica como nós estamos vendo. Vai chegar um momento onde Deus, de fato, vai tratar com justo juízo todos aqueles que continuam em rebelião contra Ele. Nosso conselho sempre é: não compre briga com Deus. Não queira estar na contramão de Deus. Não queira levantar os punhos para Deus, porque você certamente não será vitorioso. A destruição virá, e essa destruição é grandiosa. E este livro de Apocalipse nos dá tantos detalhes do juízo, para que nós possamos repensar o nosso comportamento diante deste Deus. Pensa que a descrição acabou? Não. Veja o versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Nota aqui a natureza da linguagem metafórica de João, como João é muito rico em figuras nessa descrição. Nós nos perguntamos: o que significa isto, pastor? O que significa o céu se enrolar como um pergaminho? Um pergaminho era aquele rolo, e aquele rolo onde você tinha documentos e se enrolava, não tinha-se livros como nós temos hoje. A ideia eram pergaminhos, eles eram enrolados, eles eram selados, como nós já vimos no capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse. E aqui a comparação é como se o céu fosse uma espécie de pergaminho. Eu gostaria que você pensasse o seguinte: o céu está sendo comparado com um livro aqui, uma espécie de pergaminho. E o que o céu revela para nós hoje? O céu nos revela algo? Salmo 19, versículo 1. O que é que o céu nos revela hoje? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus, meus amados irmãos, é aquilo que nós chamamos de revelação geral, faz parte da revelação geral. É Deus se revelando para o seu povo, revelando a sua glória para o seu povo. Mas acontecerá nesse período de juízo que antecede a vinda de
A ideia é que a revelação, como um todo, comece a ser fechada, pois não será mais período de conhecer a Deus, de conhecer a sua glória. Esse período cessou, este período acabou. Agora é momento de anunciar o juízo de Deus. Todos que olharem para o céu vão olhar agora a lua ensanguentada, completas trevas, porque é momento de juízo de Deus. Sabe essa visão que você tem hoje, tão bela, ao olhar para os céus e ver céus estrelados? E muitos gostam de passar bons minutos contemplando os céus, vendo a beleza dos astros. A ideia é que este momento vai ser restringido e as pessoas não terão mais essa revelação. Este momento vai acabar. A beleza que o céu declara não vai estar mais disponível neste momento. O céu vai ser fechado como um pergaminho. É interessante pensar que a figura de fechar os céus é uma figura de fechar a revelação. Por quê? Porque a figura de abrir os céus aparece na Bíblia e é uma figura de revelação. Talvez os irmãos lembrem, por exemplo, daquela descrição do batismo de Jesus. E é dito ali que os céus se abriram e o Espírito Santo desce como pomba, ou assumindo essa forma, e o pai diz para o filho: este é meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Então os céus se abrem para Deus se revelar, para Deus falar, para Deus anunciar. Mas vai chegar um momento em que os céus se fecham e a revelação é fechada. A revelação agora é restrita. Os céus não falam mais. Deus então agora está trazendo um completo juízo sobre todos. A ideia de Apocalipse é que o céu estará sendo fechado, indicando este período para as pessoas, de que acabou. Agora não há mais chance. Agora vem Jesus e o juízo de Deus vai ser decretado e a grande guerra vai começar. É momento de pânico, é momento de completo desespero. Todos naquele momento que olharem para o céu não enxergarão beleza, mas verão o juízo de Deus atingindo terra e atingindo os céus. Note o que temos aqui no versículo 14. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Nota que ele vai fazendo aqui uma espécie de movimento alternado, falando de céu e falando de terra. Ele diz: isso acontece no céu, e isso acontece na terra. Isso acontece no céu, isso acontece na terra. Nós vamos ver esse efeito acontecendo muito no livro de Apocalipse. Por exemplo, o quinto selo falou de quê? Do céu. O sexto selo fala da terra. Você vai notar que as trombetas têm uma ênfase no céu, os cálices têm uma ênfase na terra, e você vê esse efeito alternado acontecendo muitas vezes. Primeiro uma descrição celestial, depois uma descrição terrena, depois volta novamente para uma descrição celestial e vai fazendo essa descrição para mostrar que a revelação fala do todo, de todo o cosmos, tanto da terra como dos céus. No versículo 14 é dito que as ilhas foram movidas do seu lugar. Como assim? O que significa isto? Os montes e as ilhas serem movidas. Primeiramente, nós temos a ideia de que nada vai escapar da ira de Deus. Os locais mais longínquos, como ilhas, e até mesmo os montes mais altos, vão ser atingidos diante desta ira nesse momento. O mapa mundi começa a sofrer transformações aqui, porque as ilhas e os montes começam a ser movidos do seu lugar. Aqueles que se baseiam apenas por GPS vão ter problemas nesse tempo, porque os locais estão saindo do lugar. Então você não consegue mais se localizar também. Você está perdendo a noção de espaço, perdendo a noção de localização. É isso que vai acontecer na época. Plenas trevas, as pessoas não conseguem mais se localizar, porque as coisas estão saindo do seu devido lugar, estão saindo do seu eixo. Porque quem mantém hoje a Terra, as placas tectônicas, como nós gostamos de dizer na geografia,
localização. Não dá nem para imaginar muito bem o que significa isto, mas esta é a descrição. Veja o versículo 15. Agora nós temos uma lista, e João quer nos mostrar quem vai padecer ou passar por este momento tão terrível como nós acabamos de ver a descrição. Olha a lista que João faz, versículo 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. O que nós podemos notar e ver nesta lista? Que não interessa para Deus a posição de ninguém. Não interessa para Deus o status, a condição financeira ou a influência que alguém possa ter nesta terra. Nesse dia, Deus vai tratar com pecadores, independente do dinheiro e da condição que cada um possua. Ninguém escapará. Se você notar, você tem uma descrição de que até mesmo os escravos e os livres, do mais rico ao mais pobre, de alguém que tem mais prestígio ou alguém que tem menos prestígio, todos vão ser tratados por Deus neste período. Todos os pecadores prestarão contas diante de Deus, estarão no juízo. É importante entender. Deus não fala apenas dos ricos aqui. Ele fala também dos pobres. Por que é importante frisar isso? Porque eu gosto sempre de dizer o seguinte: voto de pobreza não salva ninguém. Muitas das vezes a ideia é de que alguns foram salvos pelo voto de pobreza que fizeram. Abriram mão do mundo, abriram mão das coisas materiais e por isso são salvos. Ninguém é salvo por abrir mão de nada material. Nós somos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, somente. Então aqueles que abriram mão ou aqueles que nunca tiveram nada, e aqueles ricos também vão ser tratados neste momento. A ideia é que os reis serão aqueles que estarão ocupando um lugar de prestígio na tribulação, que estarão ao lado do anticristo, favorecidos e favorecendo o anticristo. Nós temos também os grandes. A ideia é aqueles que ocupam cargos de alto escalão, de confiança. Os comandantes, e aqui é uma palavra para falar do exército, daqueles que têm poder bélico, que possuem armas para se proteger. A ideia é que nenhuma arma que exista nesse mundo poderá conter a ira de Deus. Ninguém conseguirá combater a ira de Deus. Porque se tiver um botão na minha frente, para que ao apertar esse botão, eu possa começar a lançar a bomba atômica para destruir tudo, eu não consigo achar o botão. Porque a terra está tremendo, está completa escuridão, eu não consigo ver mais nada. Então, não adianta ter armas, não adianta ter poder bélico, se eu não posso mais utilizá-los, se eu não tenho mais como utilizá-los. Estamos completamente apavorados diante de uma situação dessa. Que armamento pode salvar o homem? Quanto dinheiro se investe em armamento, né? E quanto dinheiro é jogado fora sem investir nas almas perdidas? Mas neste período, neste momento, todo o dinheiro investido em armamento não vai valer nada, mas cada centavo que você investir em missões terá tirado uma alma deste período. As almas perdidas estarão lá. As pessoas receberão juízo, mas os crentes já não estarão nesse momento, já foram arrebatados e estarão com Deus. Veja o versículo 16 e 17 para caminharmos aqui para o encerramento. Versículo 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O que nós vemos nesse texto? A mesma tentativa que nós já lemos no Éden.
Qual é a tentativa? A tentativa de pecar e depois se esconder de Deus. Eles estão clamando para os montes cair sobre nós. Com qual propósito? Como se os montes fossem cobertores que pudessem escondê-los da face de Deus. Num lugar de quebrantamento, num lugar das pessoas clamarem por misericórdia, num lugar das pessoas suplicarem por perdão a Deus, elas novamente tentam se esconder. De Gênesis a Apocalipse, o processo do pecador é sempre tentar se esconder de Deus, tentar fugir de Deus, deixar o processo mais natural do pecador, correr de Deus. E aqui nós vemos este mesmo efeito acontecendo. Mas nós sabemos que será uma tentativa completamente inútil. Por quê? Porque é impossível, meus amados, fugir de Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Nós chamamos isso de onipresença. E Deus conhece todas as coisas. Nós chamamos isso de onisciência. Você lembra do Salmo 139? O Salmo 139 nos diz, a partir do versículo 7, diz assim, Salmo 139, a partir do versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Em todos os lugares, no alto, embaixo, em todos os lugares imagináveis e possíveis para o homem, Deus lá está. Agora, note o detalhe nos versículos 11 e 12 do Salmo 139. É interessante. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Nós vimos que no período da tribulação, neste momento, o sol estará vestido de luto. Haverá trevas completas. Trevas para os homens, mas para Deus será plena luz do dia. Os homens não conseguem se esconder de Deus, porque enquanto eles estão tateando nas trevas, Deus está vendo tudo que está acontecendo a plena luz. É impossível fugir de Deus, é impossível tentar fugir de Deus. Eu posso continuar tentando brincar de me esconder, aquela espécie de esconde com Deus, mas Deus sempre sabe onde eu estou. Eu nunca vou conseguir me esconder de fato de Deus. É uma tentativa frustrada de todo pecador. Agora, nota também o desespero dessas pessoas diante da ira, o que elas pedem? Que esses montes nos escondam desta ira, porque esta ira é terrível. Que esses montes possam nos esconder da ira de Deus. O versículo 17 nos diz, do capítulo 6, chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. O versículo 17 nos diz isso. Chegou o grande dia da ira deles. E eles estão pedindo, nos esconda desta ira. A ira advém do Pai, a ira advém do Filho. Nós temos Deus como o autor desta ira diretamente. Pastor, este Deus que o senhor está descrevendo não é o Deus que eu sempre ouvi falar, não. Eu sempre ouvi falar em um Deus completamente pacato, passivo, o fofinho de Jesus. Foi sempre o Deus que eu ouvi falar. Esse Deus que o senhor está descrevendo, que vem em grande ira, onde as pessoas tentam se esconder dele, que derrama grande juízo. Este Deus eu não conheço. Esse Deus eu nunca ouvi falar.
nessa noite que se você só conhece um lado de Deus, você só conhece um lado da história. A Bíblia nos revela um Deus, sim, completamente amoroso, paterno, um Deus que deu a sua vida para nos salvar. Mas a Bíblia descreve um Deus furioso contra o pecado. Um Deus que não admite que o pecador continue nessa posição. Essa é a descrição. E nós já notamos que o pecador, ele é inveterado. Ele continua, mesmo recebendo amor, recebendo a providência, ele continua blasfemando, continua irado com Deus. Mesmo mediante juízo, ele continua blasfemando, continua irado com Deus. E a pergunta do versículo 17, assim como Joel nos perguntou, é: quem pode suportar a ira de Deus? É assim que os textos seus se encerram, com uma pergunta: quem poderá suportar a ira de Deus? Notaram que não tem resposta? Acabou o segredo. Acabou a declaração. Quem deve responder isto? Você. Nós, seres humanos, precisamos nos deparar com a ira de Deus e responder: quem pode suportar tamanha ira quando Deus derramar? Será que você pode suportar esta ira? Pare para pensar um pouco e refletir, porque todos nós não conseguimos muitas vezes suportar nem a dor da chikungunya. Até mesmo quando uma gripe mais forte nos atinge, uma dor no pescoço, nós já começamos a ter dificuldades. Porque o ser humano é delicado, o ser humano é sensível. As menores dores, muitos uma unha encravada, já causam um grande estrago. A pergunta continua: quem pode suportar a ira de Deus? Se não temos, meus amados irmãos, como suportar e aguentar questões tão pequenas nessa vida, se isso já nos desanima, já nos entristece, já nos inquieta, já nos traz depressão, como poderemos ser arrogantes e tolos a ponto de achar que podemos suportar a ira de Deus? Não queira pagar o preço para ver a ira de Deus. Você não sabe o que você está falando. Não brinque com algo tão sério. Nós ainda estamos no período da graça, no período do amor, no período da paciência, mas nós não sabemos por quanto tempo. Eu quero dizer para você que está aqui esta noite: pare de lutar com Deus e se entregue a Ele, porque esta luta é perdida. Você já é derrotado. Pare de lutar com Deus, porque você ainda não experimentou das piores consequências. Aproveite do amor de Deus, aproveite do sacrifício derramado por Jesus Cristo na cruz. A volta de Cristo será marcada por uma bala no céu, uma bala na terra, grande pavor, grande desespero. Cuidado para não querer controlar o relógio de Deus. Eu vou continuar assim, como eu estou, só mais um tempinho, até amanhã, até o próximo mês. Ano que vem eu tomo essa decisão de me arrepender e fazer tão diferente daqueles filósofos que foram citados, e fazer tão diferente daqueles que foram citados na tribulação. Semana que vem, isto, meus amados irmãos, equivale mais ou menos a dizer o seguinte: estou com câncer, só
quimioterapia pode me salvar, mas eu só vou fazer ano que vem. Eu não quero fazer, eu não vou fazer. E alguém que está ao seu redor diz: é loucura, você precisa fazer a quimioterapia. E alguém que está com câncer reluta e diz: mas os meus cabelos vão cair, eu vou ficar feio, vou ficar feia, eu não vou fazer a quimioterapia. Você que está ao redor dessa pessoa, você que ama essa pessoa, o que você diz para ela? Você não tem essa opção. A sua vida é mais importante do que qualquer coisa. É mais importante do que os seus cabelos que você vai perder. A sua vida. Meus amados irmãos, você que está aqui essa noite, que está nos escutando, a sua vida é mais importante do que qualquer coisa que você tenha nesta terra. E só há uma salvação em Jesus Cristo. Sem ela, você vai passar por tudo isso. Pior do que a grande tribulação será o sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. É isso que a Bíblia descreve, sem tentar amenizar a palavra, abrandar a palavra, adocicar o Evangelho. Encha o Evangelho. É assim que a Bíblia deve ser descrita. Continuar no pecado, continuar sem se arrepender, é abrir mão da única cura possível para a sua alma. Continuar distante de Jesus significa comprar guerra contra Ele. Você precisa da salvação. Você precisa se arrepender. Você precisa repensar a sua vida, os seus conceitos, porque nenhum de nós deseja que você passe por nenhuma dessas descrições que foram feitas e serão feitas, porque nós chamamos e dizemos para você: repense seu relacionamento com Deus, porque você só pode ser livrado de tal juízo. Deus só será justo de te livrar de tal juízo se for pela cruz de Jesus Cristo. Vamos orar. Deus amado, esta pergunta feita em Apocalipse é muito importante. Quem pode suportar a tua ira? Quem pode suportar a tua ira? Ó Deus, nós sabemos que não podemos, mas temos dificuldade de dizer. Temos um orgulho que não nos permite se quebrantar. Se o teu Espírito não agir, ó Deus, em cada mente, em cada coração, não há, ó Deus, como se desvincular desses empecilhos do pecado, dessas amarras que nos prendem. Por isso pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos liberte. Que o teu Espírito, ó Deus, infunda em nós uma graça irresistível. Enquanto os irmãos estão orando, eu quero falar com você que está aqui essa noite, que veio aqui, que recebeu este convite, e que acabou de escutar toda esta mensagem, sabe que precisa tomar uma decisão, já tem escutado o Evangelho, já tem ouvido, e Deus tem te dado mais uma oportunidade esta noite, de tomar uma decisão, a melhor decisão da tua vida, porque você sabe que não pode suportar a ira de Deus. Se você está aqui, quer se arrepender dos teus pecados, aceitar a salvação que o próprio Jesus operou na cruz, você pode ser liberto de todo este caos de juízo e de ira. Se você está aqui esta noite e quer tomar uma decisão, entendendo que esta ira não é para você, porque Deus tem te chamado por amor, para a glória e não para o juízo, eu quero te dar uma oportunidade esta noite. Eu quero pedir que você levante uma de suas mãos, simplesmente para que eu possa ver enquanto os irmãos estão orando, para que a gente possa se alegrar com você.
e para que você possa receber de Deus o maior presente da sua vida. Alguém essa noite quer tomar essa decisão? Deus falou com você, com o seu coração essa noite, tome essa decisão. Levante uma de suas mãos. Alguém? Amém. Pode baixar. Mas alguém deseja tomar essa decisão? Se você está aqui, aproveite esse momento. Amém. Deus te abençoe. Mas alguém está aqui, não tomou essa decisão, mas sabe que precisa tomar, sabe que Deus falou com você essa noite, tome essa decisão. Mais alguém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço e te louvo por esta verdade que ouvimos. Verdade que liberta, verdade que salva. Há aproximadamente 16 anos atrás eu fui salvo. Eu estava perdido e o Senhor me resgatou. O Senhor me livrou da ira, mesmo eu merecendo toda ela. É por isso que hoje eu te sirvo com amor e com dedicação, porque eu entendo a obra que o Senhor fez por mim. É por isso que eu não posso, ó Deus, ter uma vida de descompromisso, uma vida de falta de amor, uma vida, ó Deus, com uma falta de zelo, porque o que aconteceu na cruz foi algo muito grande. Obrigado a Deus por essas duas almas que se entregam. Te louvamos pelo Evangelho pregado, como ele de fato deve ser. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que é o teu Espírito, ó Deus, que realiza milagres em cada alma quando há uma decisão. Que o Senhor possa confirmar dia a dia essas decisões. E que nós, como igreja, possamos nos alegrar com a tua obra, nos regozijar, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é Salvador. Em nome de Jesus, te glorifico.